Estamos iniciando o TVC especial, analisando a situação política, econômica e social do Brasil, tendo a satisfação de receber mais uma vez aqui na telinha da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da operadora de TV por assinatura Claro Net, o professor Lalo Leal, Laurindo Lalo Leal, professor da USP e também dirigente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, especialista em comunicação pública e diversos outros assuntos que eu não vou gastar aqui todo o tempo com o currículo do professor, que senão eu acabo o programa e não pergunto nada a ele. Lalo, é um prazer enorme tê-lo aqui de volta e eu queria já começar introduzindo a primeira pergunta. Eu botei uma manchete aí, janeiro de 2023. O que ocorreu? Nós estamos já no início de fevereiro e janeiro foi muito marcante. Marcante o janeiro e o ano de 2023, com uma excelente imagem, que é a subida da rampa, o povo brasileiro levando o Lula para assumir o palácio e tal, depois desses 4 anos e mais 2 anos lá de Temer, certo? Que foi um ponto, vamos considerar historicamente um ponto fora da curva, certo? Agora, uma semana depois da posse do Lula, nós tivemos um badernaço lá em Brasília, né? Quer dizer, uma tentativa de golpe que destruiu os prédios históricos de Brasília, por mais que o Supremo já disse que destruir o prédio não é tomar o poder, mas tudo leva a crer, pelas informações que estão sendo levantadas na investigação, que havia um plano aí, quer dizer, de tomada do poder para romper com o resultado das urnas. E depois, na terceira semana, já no finalzinho de janeiro, aconteceu o que nós estamos vivenciando aí, as cenas horríveis, lamentáveis, de indignar qualquer ser humano, que é a tragédia lá dos Yanomamis. Aí eu pergunto a você, entendido e analista da realidade política, o que representa janeiro de 2023 para o país? Obrigado. Bom, primeiramente agradecendo mais um convite, é sempre um prazer conversar com você, Moisés, com aqueles que acompanham a TV comunitária do Rio de Janeiro, para trocar informações e para, inclusive, contribuir para esse trabalho importantíssimo que vocês fazem de levar uma alternativa de visão dos fatos em relação à mídia hegemônica, que geralmente se comporta de uma maneira muito fechada e muito alheia a esse debate mais aprofundado e contextualizado que merecem esses fatos. Eu diria que nós vivemos pelo menos eu vivi, talvez o janeiro mais longo dos últimos tempos e talvez um janeiro que ainda não tenha acabado, como aquela famosa frase que 68 não acabou, janeiro não acabou, porque o molho, quer dizer, o caldo de cultura política de janeiro continua reverberando nesses primeiros dias de fevereiro com muita evidência, não sei se fundamentado em fatos reais ou em suspiros finais dessas tentativas de impedir a continuidade do processo democrático aqui no Brasil. Esses 3 fatos que você mencionou, claro, são os fatos mais significativos, mais marcantes e que são os sintomas, né, de uma ebulição que estava presente na sociedade brasileira durante todo esse tempo e que, com a mudança de governo, tornou-se evidente. É como se fosse uma panela de pressão que, ao longo dos últimos 6 anos, desde o golpe, que é golpe, né, do ex-presidente Michel Temer, desde aquele golpe liderado por ele, até o final de dezembro do ano passado, essa ebulição, essa fervura que estava nesse caldeirão, ela foi abafada pela presença, né, de um governo que tentava controlar de todas as maneiras a possibilidade de que essas tensões aflorassem, como acabaram aflorando ao final do mês de dezembro. E nós continuamos pensando, eu disse que janeiro não acabou, porque a cada momento novas bolhas estouram, né?
E eu acho que nós vamos ter muita coisa mais ainda a ser revelada ao longo dos próximos dias, semanas, dos próximos meses. Tal foi o controle que esse aparato miliciano que começou e se enraizou nos subúrbios, na Baixada Fluminense, nos bairros controlados pelas milícias no Rio de Janeiro, ganhou projeção política na Câmara Municipal do Rio, transportou-se para a Assembleia Legislativa e chegou ao Poder Federal. O que nós tivemos nesses últimos 4 anos foi a transposição do poder miliciano local para o nível federal. Então, quando esse poder passa a ser, de alguma maneira, abalado pela vitória da oposição a ele, né, nas eleições de outubro, depois com a diplomação do presidente Lula e depois com a posse do presidente Lula, nós começamos a ter uma visão mais clara, primeiro, do que foram esses anos, e depois das tentativas ainda do que eu chamei desses suspiros antidemocráticos que continuam em vigor e que não foram ainda totalmente contidos. Eu acho que é um pouco isso que aconteceu, Moisés. Quer dizer, você, de repente, a realidade bateu às nossas portas, ela que estava, para a grande maioria da população, encoberta. Se nós formos pegar alguma coisa de positivo que aconteceu em janeiro, claro, além da posse, né? Claro, além da posse, mas além da posse, algo de positivo aconteceu, é que a virulência, no caso das manifestações terroristas, não manifestações não, dos atos terroristas de 8 de janeiro, além dos atos terroristas de 8 de janeiro, combinados com a revelação da tragédia civilizatória dos Yanomamis, nós temos uma repercussão tão negativa na sociedade que dá a esse governo a possibilidade dele se impor com maior força. Se nós formos buscar algo positivo, Moisés, é o fato de que o governo Lula sai fortalecido diante desses ataques que vão muito além dos limites do bolsonarismo, né? Então, você fez uma resenha interessante. Eu queria, então, para a gente. Porque nós estamos vivendo agora exatamente esses dias que, como você falou, quer dizer, janeiro não acabou, né? Vamos ter muito mais revelações. Mas eu queria que a gente fixasse também o quão retumbante foi a vitória, porque toda a resolução que está em curso dessa situação aí mais extremada e tal, ela tem a ver com a posse, porque agora tem um governo, né? Quer dizer, então, se a gente pudesse, para não esquecer, né, aquele dia maravilhoso que foi da posse e do que representou a vitória de 30 de outubro. Não vamos esquecer que no primeiro turno o Lula ganhou arredondadamente 6 milhões de votos a mais. E no segundo turno, 2 milhões. Então, quer dizer, a luta política foi se desenvolvendo, o uso da máquina se exacerbou, etc., mas as forças vivas da nação conseguiram segurar a peteca e tal, etc. Muitos, e a mídia em particular, logo depois do primeiro turno, quer dizer, valorizou principalmente quer dizer, que o bolsonarismo ainda estava forte, não sei o quê, por causa do resultado legislativo. Mas depois se viu que a vitória retumbante foi retumbante, porque foi enfrentado a maior máquina nunca utilizada no país, etc., e de forma ilegal. Então, como é que você dimensiona esse aspecto? Eu levantei 3 aspectos. Um extremamente positivo, que vai ser o que vai dar a tônica, né, que é a posse, é o novo governo, etc. E dois elementos tristes, né, quer dizer, seja o vandalismo, a tentativa de golpe antidemocrático e a questão dos Yanomamis. A posse em si, como você escreveu maravilhosamente sobre isso logo depois da posse e tal. Então fala para os telespectadores da TV comunitária o que representou a posse do governo 3 do Lula. Olha, a posse foi, primeiro, um momento
histórico na democracia brasileira, pelo seu simbolismo, né? O fato do presidente eleito levar a sociedade, o perfil de vários setores da sociedade, quase sempre marginalizados ou totalmente marginalizados, com ele para o palácio. Então, há um simbolismo muito grande, mostrando que, naquele momento, se dava uma ruptura com aqueles 6 anos anteriores. Né? O povo voltava a ser protagonista da história política brasileira. Eu acho que esse simbolismo é muito importante e ele foi reconhecido, Moisés, pela mídia internacional. Né? Os grandes jornais de todo o mundo, no dia 2 de janeiro, colocaram no alto da página, das suas capas, né? New York Times, The Guardian, Le Monde, colocaram no alto aquela foto emblemática do Lula subindo a rampa, acompanhado daquelas pessoas que simbolizavam a amplitude da sociedade brasileira e não apenas as camadas dominantes dessa sociedade conservadora, né, historicamente conservadora aqui no Brasil. Cabe ressaltar que a nossa mídia, pelo menos a Folha de São Paulo, teve o cuidado, sempre a pachorra, de colocar essa foto abaixo da dobra. A dobra é aquela dobra do jornal, né, que você não vê totalmente quando ela fica dobrada no jornal. Claro, para diminuir o impacto. Né? E mais do que isso, aproveitando para falar um pouquinho sobre a mídia, e mais do que isso, como não houve, tradicionalmente, nas grandes democracias do mundo, a discussão sobre e as críticas aos governos eleitos, elas passam a se dar, geralmente, em torno de um número meio mágico, que são os 100 dias da posse. Né? A partir daí, é por isso que os 100 dias são meio considerados a lua de mel dos governos. Eles podem trafegar esses 100 dias com alguma tranquilidade. No Brasil, isso não aconteceu. A mídia começou a criticar o governo antes dele tomar posse. Não sei se você se lembra, quando ela começava a criticar todas as propostas, né, de você ter, e aquela frase famosa do Lula, de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, já era bombardeado pela mídia. E mais do que isso, quer dizer... E marcaram o Haddad, né? Quer dizer, foi quase que derrubaram. Queriam indicar o ministro da Fazenda. Pois criticaram a luta, né, e o empenho do Haddad e do Lula em trabalhar na PEC da transição para garantir o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, que não estava no orçamento, né? E já foi alvo de críticas. Então, um governo que começou a governar, isso é importante, um governo que começou a governar antes da posse, né? E já foi criticado antes da posse. Então, a posse foi uma resposta, a posse simbólica e factual, porque, além desse simbolismo que todos nós vimos, essa foto é emblemática, né? Além desse simbolismo, você tinha todo um conjunto de informações veiculadas e propagadas pelas mídias e por setores das redes sociais de que a posse seria uma tragédia. Né? A direita bolsonarista não cansava de se manifestar dizendo que o Lula não subiria a rampa. E ele, mais do que subiu, ele levou o povo brasileiro para dentro do palácio. A festa, você estava lá, a festa foi... Eu vivi uns 4, 5 dias em Brasília que eu não vivia há muitos anos. Né? Talvez nem na época que a gente lutava lá pelas diretas já, de maneira alguma a gente sentiu aquele momento, né, dos dias de Brasília, momentos de tranquilidade, momentos de alegria daquele povo. De vibração do povo. Né? Olha, e a gente presta muito atenção nessa foto das pessoas que acompanham o Lula na rampa. Mas olhem para o fundo da foto. São 30, 40 mil pessoas, não cabia mais ninguém na Praça dos Três Poderes. Né? Como se estivesse empurrando, né? Como se estivesse empurrando. É uma foto para ficar para a história. Então, esse momento foi um momento altamente positivo de janeiro e a expectativa é que ele tivesse continuidade, dando a tranquilidade necessária para que já os primeiros
dias dos 100 dias, né, que tradicionalmente são contabilizados a partir da posse, fossem eficientes, produtivos, porque a tarefa de reconstrução do Brasil após esses 6 anos é uma tarefa que exige 24 horas de trabalho todos os dias. Infelizmente, houve uma articulação claríssima, né, propiciada pelas forças bolsonaristas aliadas a setores das Forças Armadas. Eu quero dizer o seguinte também, não foi essa invasão e essa depredação, esses atos de terrorismo em Brasília, no dia 8 de outubro, passando para o segundo momento que você coloca aqui na nossa conversa, passando por esse segundo momento, não foi um raio em céu azul, não foi. 60 dias de pessoas presentes às portas de unidades, não são de quartéis, não, de unidades militares em todo o Brasil, nos rincões mais profundos do Brasil, em dependências do tiro de guerra. Lembra do tiro de guerra? Existe tiro de guerra ainda no Brasil. Me lembro, eu sou que de a formação, Penedo. Eu sou de Penedo, no interior das Alagoas. Lá tem um pois tiro de guerra, claro. Essas cidades menores, sem unidades, sem grandes unidades militares, tinham tiros de guerra com 10, 15, 20 pessoas ali à frente. Isso não se faz. Essa capilaridade não se faz, pelo menos sem o beneplácito daqueles que controlam essas unidades militares e respondem a uma cadeia de comando vertical. Né? Quer dizer, houve uma combinação dessa articulação militar com aqueles que financiavam esses atos. O custo não era grande nessas pequenas unidades, mas era enorme nas grandes unidades. Eu estava conversando com você antes desse nosso diálogo ao vivo, né? Eu passei um dia antes da posse, né? Quando havia o temor, é isso que eu quero dizer, havia o temor propagado pelos meios de comunicação de que a posse seria uma tragédia e acabou não sendo, porque houve uma organização profissional que reuniu, de um lado, atores políticos, atores sociais da cultura, que conseguiram fazer aquela festa maravilhosa na Esplanada, e atores políticos da segurança, que garantiram a segurança naquele dia. Mas voltando, só para completar a questão dos acampamentos, aqueles acampamentos eram de uma sofisticação brutal, custou muito dinheiro. Da onde veio esse dinheiro? Quer dizer, eu acho que esse também é um caminho a ser seguido nas investigações que eu suponho estejam sendo levadas a efeito. Ali havia, você mencionou até na nossa conversa, havia até setores de massagem, setores de fisioterapia, suponho, não é? Mas havia energia elétrica, internet, comida, chuveiro quente, enfim. Churrasqueira elétrica. Chuveiro elétrico, e a suspeita é de que setores mais atrasados, né, do agronegócio bancaram tudo aquilo e levaram à tragédia daquele dia 8 de outubro, quando, se de um lado... 8 de janeiro. 8 de janeiro, perdão. 8 de janeiro. Se de um lado houve a agressão factual, a agressão material, houve também a tentativa de uma agressão à democracia que acabou não se consumando. E foi tão violento esse ataque que eu suponho que grandes setores da sociedade brasileira, que até votaram, por algum motivo, no Bolsonaro em outubro, ficaram escandalizados e certamente não apoiarão mais esse tipo de projeto político daqui para frente. Então, chegamos aí, Moisés, a essas duas análises: a posse e o terrorismo do dia 8 de janeiro. Isso, eu queria, então, para a gente ainda avançar nessa questão das atitudes golpistas e teoria, porque teve atos realmente absolutamente caracterizados pelo conceito de terrorismo, né? Que foi a tentativa de explodir o aeroporto ou um enorme caminhão de querosene de aviação
num estacionamento ao lado do aeroporto, que serve o aeroporto. A ideia original que eles tinham dito era atacar um centro que tivesse muita gente, ou o saguão do aeroporto, ou outros. Depois o cara falou que resolveu colocar lá no aeroporto e tal. Ainda não estão esclarecidas as questões das torres de energia elétrica no Paraná, se não me falha a memória, em Rondônia, no Mato Grosso, se não me engano. Mato Grosso, tal, sei lá, são 4, pelo menos o que eu me lembro de ter ouvido na tal. Isso está, provavelmente essa investigação é a mais sigilosa e tal, porque precisa de realmente aprofundar ao máximo isso, porque isso representa exatamente uma coisa para criar morte de, sei lá, 200, 300 pessoas, etc. E tal. Então, a gente lembra, e eu estava ouvindo até um debate aí na internet, e fui comprar um livro. Eu vou daqui a pouco trazer aqui, quando você falar, eu vou pegar ali o livro, que é do coronel, o pai desses remadores e tal, coronel Grael, certo? Que ele relata todos os atos de terror que aconteceram aí antes do fim da ditadura, certo? Quer dizer, então, essas coisas precisam vir à tona para poder a gente eliminar isso. Não adianta fugir de que houve, porque, por exemplo, eu vi que o Capelli, que fez um trabalho de intervenção em Brasília muito bom e tal, que ele acho que é o segundo da hierarquia do Ministério da, É o da secretário Justiça, executivo do Ministério. ele citou o seguinte, não, sobre a questão, porque quando o ministro Alexandre tomou a decisão de que tinha que desarmar os acampamentos, a polícia militar foi mobilizada pelo Capelli e foram tudo lá para o lugar onde você visitou lá o acampamento. E lá eles impediram que a polícia entrasse. Tal. O Capelli, numa entrevista do relatório dele, ele falou, não, eles fizeram uma ponderação. É claro que o Capelli não está querendo botar mais fogo na lenha. Então, mas a gente, como jornalista aqui, como analista, temos que ver o seguinte, não foi bem só uma ponderação, porque ponderação, você concordou com a minha ponderação? Não, então vamos chegar a um denominador. Agora, ponderação com tanque, eles botaram 2 tanques lá para impedir a polícia militar de. Então, como é que você vê essa área mais extrema ainda do Bolsonaro? Porque essa área, ela não mobiliza, ela não vai quebrar uma vidraça ou invadir com um monte de gente e tal. Ela fez como fizeram na época da ditadura, lembra? A ABI foi o 7º andar, teve uma bomba lá na Câmara Municipal, no gabinete do Antônio Carlos, do vereador, foi na OAB com a dona Lídia, etc. e tal. A gente viu outros atos, o próprio Bolsonaro, na época que surgiu lá pseudamente defendendo salários, sou dos melhores e tal, ele fez um plano que saiu na Veja, lá todo mundo sabe, que era explodir ali a região do gasômetro, etc. Então, quer dizer, como é que você vê essa questão dos atos mais caracterizadamente terroristas? Bom, foram claros, você lembrou aí alguns de 60 ainda da década de 60, né? Mas eu lembrei também das bancas de jornais, pelo menos aqui em São Paulo você tinha bombas em bancas de jornais, incêndios em bancas de jornais, quer dizer, uma tentativa de assustar a população, né? Dando visibilidade a esse tipo de ação. Só há uma forma de enfrentar isso, é democracia forte. Você veja que durante o governo Juscelino, que foi um governo relativamente tranquilo do ponto de vista democrático, aconteceram 2 tentativas de golpe, mas elas foram contidas pelo governo. Né? Era um governo que tinha respaldo político e popular capaz de conter duas revoltas, 2 tentativas de golpe, a famosa tentativa de ataque em Jacareacanga, não sei se vocês lembram, né? De militares de extrema-direita que tentaram dar o golpe 2 vezes. Né? E se nós formos ver, durante os governos democráticos do presidente Lula, me lembro do presidente Fernando Henrique,
anteriormente. Enfim, da redemocratização para cá, esses grupos foram contidos. Portanto, é preciso entender, e aí os especialistas nessa área têm trabalho, mas é preciso entender que esses grupos que fazem esse tipo de ato, eles precisam de dois suportes. O primeiro é da situação socioeconômica. Você precisa ter bases socioeconômicas de algum tipo de descontentamento na sociedade forte, que possa dar algum tipo de apoio a uma possibilidade de sucesso nesse tipo de ação terrorista. Isso é uma coisa. O outro suporte é, sem dúvida alguma, a vinculação desses setores, não só a vinculação, mas o enraizamento até desses setores em forças militares e policiais. Nós temos hoje no Brasil, e aí esse ainda continua sendo um grande perigo, o enraizamento dessas ações muito mais nas forças policial-militares do que, suponho, nas forças armadas nacionais, né? Você tem pesquisas mostrando, essas foram recentes, mostrando que entre policiais militares há um apoio. Eu li 40%, não sei se esse dado é importante, é real, mas que chega a mais de 40% a simpatia dos policiais militares, das várias polícias militares regionais, estaduais, com o bolsonarismo. Essas são raízes importantes, né, ainda desse perigo de rações violentas contra. Tanto é, o Moisés, que foi decisiva a participação da Polícia Militar do Distrito Federal nos atos do dia 8 de janeiro. Ela não foi uma participação ostensiva, ela foi uma participação de permitir que as ações fossem feitas, e mais do que isso, em alguns setores até estimulada por elas. Estimulados Aquelas por elas. imagens dos militares, dos policiais militares tirando fotos, sorrindo, conversando, e aquela última que foi lançada pelas câmaras de vigilância do Supremo, que o Supremo liberou, que tinha lá caminhão que dispersava manifestações democráticas nossas em anos atrás, certo? E outros ônibus e tal, que recuaram, saíram, como se fossem estimulando que os caras viessem para invadir o Supremo. Exatamente. Então, esses bolsões, né, eles precisam ser contidos democraticamente. Eu acho que essa é uma das tarefas. Eu acho que nós estamos tendo uma. Que as coisas se atropelaram, as coisas foram muito rápidas. Mas eu acho que nós temos, neste governo, principalmente no Ministério da Justiça, comandado pelo ministro Flávio Dino, nós temos pessoas trabalhando, né, com esse olhar, né, de contenção desses bolsões antidemocráticos, né, e que podem provocar, eu acho que nessa altura do campeonato, não uma derrubada do governo, mas a instabilidade em determinadas áreas. Tantas coisas importantes para serem feitas, e o governo eleito, que tem projetos importantíssimos na área social, na área da saúde, etc., tem que gastar energia, tempo e dinheiro para conter esses atos antidemocráticos. E a gente tem que ver que é o seguinte: o governo atua no curtíssimo prazo, no curto prazo, no médio prazo, e tem que trabalhar no mais longo prazo, que é a discussão de como foi feita a anistia lá, quer dizer, aquela anistia geral e restrita, que agora tem todo o movimento contra a possível anistia, que eu acho que está distante isso. E eu queria mostrar então o livro. O livro que eu tive acesso foi esse, que é um livro antigo. Aventura, ameaça de invasão do Uruguai em 71, corrupção, o relatório Saraiva de 76, que falava do Delfim Neto e diversos setores junto e tal, e o Rio Centro, a sombra da impunidade, é o coronel Dixon Grael. Então eu não conhecia esse texto e eu consegui na estante virtual. Mas eu queria aproveitar, voltando ainda para a gente ir para a questão dos Yanomamis, eu queria que você desse uma opinião, porque você é um estudioso da questão da comunicação, um estudioso da realidade política do Brasil, etc.
E tem alguns aspectos aí que eu queria que você analisasse, né? Quer dizer, esse setor mais atrasado, eles bateram no Rui Barbosa, certo? Rebentaram uma tela de Cavalcante, defecaram numa cadeira lá, certo? Tiraram o símbolo daí. Então, quer dizer, um negócio, destruíram assim os vidros. Você viu um cara andando com um pedestalzinho de separação de ambiente, né? Ele pegava, ele nem olhava, ele saía quebrando. Essa imagem apareceu várias vezes, etc. Tal. Isso também demonstra aquilo que você falou do atraso do agronegócio, né? Quer dizer, como se fosse coisa dos primórdios, da época do feudalismo, sei lá, de uma transferência, né? Quer dizer, que antes do capitalismo veio o feudalismo. Do capitalismo representou um avanço para uma situação econômica e social anterior e tal. E isso é um negócio louco. Como é que você avaliou isso? Você quebrou um relógio, certo? Um troço assim, uma agressão. Eu acho que demonstra de alguma forma também uma, como é que se diz? O cara sabe que não pode atingir realmente o poder, né? Então ele extravasa naquelas figuras. Eles pegaram todos os quadros. Eu estive lá na posse, como você relatou aqui, e eu fui lá. Eu tirei uma foto daquela galeria dos presidentes, etc. Os caras destruíram os presidentes militares que eles estão pedindo para voltar. Eles destruíram, quer dizer, uma coisa. Até o retrato do Bolsonaro. Como é que você viu essa agressão à história, à cultura e aos símbolos, etc.? Olha, Moisés, eu acho que, refletindo sobre esses grupos, né, que no geral são terroristas, mas alguns talvez se escapem desse rótulo, eu acho que daria e sem dúvida dará, né, margem a estudos tanto na área da sociologia, da ciência política, como na psicologia, né? Se for possível realizar entrevistas, análises sobre quem são essas pessoas que participaram desses atos terroristas contra os poderes da República. É uma impressão, e é uma impressão inicial, né, sem entrevistá-los, obviamente, mas a impressão inicial, Moisés, é que você tem diferentes motivos de participação. Ali havia, sem dúvida alguma, profissionais, pessoas pagas, pagas por aqueles que estão muito daqueles que também estavam pagando pelos acampamentos, pagas porque havia até pessoas preparadas, né, com luvas, com algum tipo de instrumento para não só não só destruir o patrimônio público, como para incentivar que os outros fizessem. Então havia um grupo, talvez o menor, mas aquele mais profissionalizado. Por outro lado, você tinha também, e você tem talvez a maioria daqueles que foram para Brasília e se incorporaram a esses ataques na Praça dos Três Poderes, que são fruto, e essa é uma reflexão um pouco mais aprofundada, que são fruto de um longo processo de criminalização da política, né, forjado neste país há muitos anos, e agravado especialmente a partir, talvez um pouco antes, mas estimulado, né, quase que nacionalmente, pela Lava Jato. Né? A política que já era vista, né, é sempre um ato de corrupção, etc., com algumas razões, mas dimensionado de maneira brutal pela mídia. Né? Então, política não presta, política não serve. E como não se pode resolver mais, e esses são aqueles que se frustraram com a eleição do Lula, porque esperavam ganhar a eleição com o Bolsonaro, como não se pode mais ganhar na urna, vamos quebrar tudo. Mas claro que eles não tinham instrumentos para fazer esse quebra-quebra individualmente. A ação foi uma ação organizada a partir de
de organização social mesmo, de grupos organizados. Né? E aí você tem essa combinação dessa antipolítica com aqueles que não eram apenas, que não faziam parte da antipolítica, eram contra a democracia. E aí isso aí os setores do agronegócio, que não bancaram apenas os acampamentos, repito, bancaram também as centenas de ônibus que levaram dos mais remotos rincões do país pessoas para Brasília para participar desses atos. Então, são combinações de vontades, são combinações de perspectivas até de vida que acabaram se juntando, se organizando para propiciar esses ataques. Então, eu acho que a gente precisa ver isso de uma maneira bastante setorizada, mas combinada. Né? Foi uma setorização de setores que se combinaram para realizar esses ataques. Você via ali aqueles virulentos, né? Você citou aquele que batia, que é uma figura bastante emblemática, né? Muito sério, batendo, quebrando as coisas, e você via moças e rapazes como se estivessem numa festa, né? Comemorando uma grande festividade na Praça dos Três Poderes, achando que aquilo era natural. Não tinha, me parece que não tinha a noção de que estavam cometendo crimes. Né? Então eu gostaria de chamar a atenção, eu acho que isso vale a pena. Agora, isso é o que a gente vê como uma análise do panorama, né, visto de cima, ou de lado, ou através das telas. Mas você tem, e aí é o que nós estamos caminhando agora, e essa é a notícia de hoje, o Moisés, é o seguinte: até agora nós estávamos lidando, a polícia e a justiça estava lidando com aquelas pessoas que foram presas nos atos de vandalismo e que continuam, parte delas continua presa ou processada com tornozeleira eletrônica, etc., né, que estão sendo identificadas. Mas você não tinha, até pelo menos hoje, a prisão dessa outra parte dos atos, que são aqueles que financiaram tudo isso. Né? E hoje, a notícia de hoje está na Fórum, foi preso um empresário, se não me engano, da cidade de Rio Verde, de Goiás, presidente da Câmara de Comércio, do setor, enfim, de uma entidade comercial daquele lugar, que era, sem dúvida alguma, um dos financiadores. Mas claro que há muitos outros que, sem dúvida alguma, precisam também ser identificados. Então, eu estou destacando esses perfis para mostrar que são perfis diferenciados, mas que se unem na ação da antipolítica. E aí tem a coisa da psicologia. Né? Vamos quebrar, vamos nos vingar. Então, agora, essa antipolítica é a antipolítica e o golpismo de extrema-direita que se combinam na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Agora, Lalo, o seguinte, o setor agrário, que é o setor mais conservador, né, mais arcaico, inclusive na estrutura, na própria estrutura econômica, etc., ele sempre teve uma influência enorme, ou controlou sempre o parlamento e tal, né? Quer dizer, ou tem uma presença marcante no parlamento e tal, por causa disso, porque na eleição legislativa, né, na eleição proporcional, ninguém faz um embate, né? Cada um corre numa raia própria. O deputado vai fazer a sua campanha, ninguém vai fazer a campanha. Esse deputado aí, cuidado com ele, etc. Porque no senador e no governador e no presidente há um embate. Então, será que esse setor percebeu que esse espaço que eles tinham no parlamento não é suficiente para manter? Porque é o seguinte, os governos populares ganharam 4 eleições seguidas. Eles tiveram que dar um golpe em 14, né, 13, 14, sei lá, para lá com a Aécio, que contestou a eleição e tal, etc. Depois, eles tiraram o Lula da jogada, prenderam o Lula e tal, para poder ver se influenciava a eleição de 18, influenciaram e deu no que deu. Claro que eles não estavam esperando que viria o Bolsonaro. Eles não botaram fé no Bolsonaro, estavam botando fé no segmento mais do centro e tal, mais ligado ao campo do PSDB. Mas não deu certo, deu o Bolsonaro e tal.
Então, agora o Lula volta. Então, quer dizer, nos Estados Unidos também aconteceu um pouco isso. O Partido Democrata, que já não é lá essas coisas todas, a gente sabe disso, principalmente no plano internacional, da relação com os países, a questão da violência, da invasão, das diversas legiões de milicos americanos que estão espalhados pelo mundo, etc., as bases, mas os republicanos estavam perdendo todas as eleições. Será que no Brasil esse segmento mais conservador está vendo que, se continuar tendo democracia, certo? Porque teve um outro artigo do Bresser, não sei se você chegou a ver, que dizia o seguinte: não foi a democracia que fracassou, é o neoliberalismo que fracassou. Tem um outro professor da USP que escreveu, né, num livro dizendo o seguinte: o neoliberalismo não consegue conviver com a democracia. Então, o neoliberalismo passa a ser um regime econômico ou uma tentativa de instituir das instituições econômicas, do capital, tal, que não consegue mais dominar a sociedade. Você acha que tem uma coisa mais profunda acontecendo aí ao longo desse último período histórico? Olha, no caso específico brasileiro, eu acho que nós temos raízes profundas que nos levam a essa situação que você descreveu, né? Capitalismo, Enxada e Voto, se não me engano, aquele livro clássico do Vitor Nunes Leal, né? É uma referência fundamental quando mostra o poder da posse da terra no Brasil, né? Nós temos arraigada essa origem. O Brasil não se livrou, né, da ele saiu das. A gente aprendia na escola, né, os ciclos econômicos do Brasil, né? O pau-brasil, o ouro, a cana-de-açúcar, e nós estamos hoje no ciclo da soja, né? Do ciclo desse agronegócio que tem. Você viaja pelo interior de Goiás, Rondônia, é a soja, destruindo a mata nativa, enfim. Nós temos. Isto não gera apenas um poder econômico, gera um poder político. Porque para manter a dinâmica desse setor econômico, é necessária uma combinação com o Estado, né, com as políticas econômicas do Estado, com as questões da importação, da exportação, e para isso é necessária o controle, como você mencionou, do Congresso Nacional e, quando possível, do Executivo, né, como foi em várias ocasiões. E aí isso faz com que aquele controle do voto que existia na República Velha, ele vai se e era um controle dado pelo coronel, né, pelos latifundiários diretamente. E ele vai se transformando ao longo do século XX, chega ao século XXI, no controle dos meios de comunicação. Se você for ver como existe a imbricação entre esse agronegócio com os meios de comunicação locais, regionais. Agro é pop. Não. Pega na TV fechada, ou mesmo na aberta, por parabólica, quantos canais que existem, além do Agro é Pop, que é uma campanha publicitária, você tem canais controlados exclusivamente pelo agronegócio. E quando não são controlados diretamente, os jornais, os telejornais, a mídia impressa, têm controles de censura sobre qualquer possibilidade de transformação democrática e capitalista desses setores. O MST continua sendo execrado, né? Ele continua sendo censurado. O MST que garante a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil. Não é a soja que garante, é o MST. É a economia, familiar, a agricultura familiar, né? Isso não Maior tem espaço. produtor de arroz orgânico do Brasil. Pois é, o maior produtor.
isso não tem espaço. Quer dizer, essa transferência, é uma combinação aí, então, do controle da economia com o controle dos meios de comunicação. E aí você tem o controle regional desses meios de comunicação, você tem essas emissoras, que são emissoras, tem o canal do boi, tem um canal disso, tem um canal controlado e quando eles não controlam diretamente, controlam nas pautas. E aí eu acho que você pode já se fazer um gancho com a questão dos Yanomami. Aonde que apareceu a questão dos Yanomami nesses meios de comunicação que estavam lá morrendo, já estavam lá morrendo há muito tempo. E sabe quem está mandando médicos e que está mandando recursos, mantimentos, etc., em grande escala, para tentar garantir a sobrevida daqueles que ainda poderão sobreviver naquela tragédia? É o MST. Onde apareceu isso? Onde apareceu isso na mídia tradicional? Que o MST está dando essa contribuição direta. Eu estou dando esse exemplo para dizer que nós temos um apagão midiático no Brasil e que aí voltando à questão da política mais geral, a criminalização da política ela também se dá na medida em que não há debate político. Aquilo que você disse há pouco em relação ao deputado que faz a sua campanha, ele faz a campanha quase como um vereador, né? Que vai, não, as pessoas votam e aí é uma questão muito difícil, né? Da cultura política brasileira. Há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que é uma nação dirigida por três poderes. Pergunte, saia perguntando se as pessoas sabem quais são os três poderes da República. Mas isso tem a ver com a mídia, né? Porque claro, se a comunicação, a mídia está no setor de comunicação social e a mídia procura fazer uma programação quase que só uma programação de entretenimento, certo? Onde alguns assuntos são levantados, mas de forma que não há debate, que não há contraponto, que não há conflito de ideias e tal, as pessoas usam a televisão como um meio de entretenimento. E o debate público, eu acho que aí você está me inspirando exatamente a gente levantar. Quer dizer, o nível do debate público no Brasil é insignificante. Não existe. Podemos dizer que não existe. Não existe, Moisés, não existe debate político sério no rádio e na televisão brasileira. Você vai à Argentina, aqui do lado, você sintoniza as emissoras de rádio, todo dia, na hora do almoço, no final da tarde, existem programas jornalísticos de debate que colocam frente a frente as mais diferentes posições da direita, da esquerda, que permitem que as pessoas reflitam sobre os fatos, não apenas do ponto de vista do sensacionalismo, mas do ponto de vista das raízes históricas, sociais de cada um desses fatos. E da contextualização, né? Aqui nós temos, no final da tarde, essas emissoras de televisão com esses programas policialescos, né, que transformam a tragédia em espetáculo todo dia. E isso está contaminando, graças a essas câmeras, né, de fácil acesso, câmeras que estão na rua, nas casas, na mão das pessoas, estão contaminando até os telejornais ditos mais sérios, que ficam colocando esses espetáculos mórbidos, né, sem explicar as razões desse espetáculo, sem aprofundar. Não há debate, político na radiodifusão brasileira. E a leitura de jornais, onde há uma outra divergência, uma outra posição diferente, é lido por uma pequena parte da sociedade, ínfima da sociedade. Então, nós temos quando a gente começa a discutir essas questões mais gerais, esses fatos que aconteceram e continuam acontecendo, nós precisamos nos deixar claro o seguinte: há um déficit informativo da política no Brasil que é responsável direto por essas situações. Né? Isso, e eu queria pegar um ganchinho aí, antes da gente ainda falar uma coisinha sobre os Yanomamis, que é o seguinte: veja, na análise da situação dos Yanomamis,
a mídia, principalmente a Rede Globo e todos os canais dela e a mídia em geral, ela consegue identificar uma causa que é o garimpo ilegal, etc., a invasão lá e uma certa condescendência do governo passado com isso, até estímulo, né, que esteve lá num garimpo ilegal, o outro impediu o negócio das madeiras, aquela coisa toda. Mas quando se trata da fome no Brasil, os meios falam, faz propaganda, pede às pessoas para ajudar e tal, mas eles não conseguem identificar por que o país, que é o quinto ou quarto produtor de alimentos do mundo, certo? Quer dizer, tem tanta gente passando fome, que é isso que você falou. A raiz não pode ser exposta, porque isso poderia deixar esses setores que dominam a mídia numa situação difícil politicamente, não? Sem dúvida, porque eles têm uma ligação direta, né, com esses interesses comerciais, né, do agronegócio. Enfim, é esse déficit informativo que precisa ser combatido de todos os meios. Não é, e o pior é que, não é só na política que o vácuo é preenchido rapidamente, é também na informação. Se você tem o vácuo informativo, como esse vácuo informativo com as novas tecnologias foi preenchido? Foi preenchido por esse esgoto das redes sociais de extrema-direita, pela mentira, né? Pela possibilidade que eles têm de falsear informações que não tem como ser rebatidas, porque não há espaço para esse rebatimento, um espaço sério, né? Para esse rebatimento, um espaço que deveria ser ocupado pelo que chamam aí de jornalismo profissional. Onde está esse jornalismo profissional que também se vale para atender aos negócios dos seus controladores de notícias falsas? Essa capa da Folha de São Paulo, há alguns dias, é uma fake news, aquela em que colocou na primeira página uma foto do Lula atrás de um vidro estilhaçado por um tiro ou por uma marretada, e aquele estilhaço estava colocado diretamente sobre o peito do Lula. Só que foi uma fotomontagem. Eram duas fotos tiradas em momentos diferentes e que foram colocadas. A troco de quê? Qual é a informação que trazia? Não trazia nenhuma informação. Trazia apenas a possibilidade de se estar incentivando mais atos ainda de violência. Né? Isso. Então agora, como é que se combate isso? Se combate isso, obviamente, com mais informação, com comunicação pública forte, que consiga rebater de alguma maneira esse tipo de informação, e também com as redes sociais, que devem estar também a serviço dessa, que infelizmente tem que chamar de contra-informação, porque a informação majoritária é essa informação comprometida com a violência. E voltando, você colocou aqui a foto outra vez da tragédia. Não, eu queria te perguntar para você falar, porque nós já estamos encerrando, vamos marcar novamente uma outra entrevista, que é o seguinte: os Yanomamis nós vimos, é uma tragédia. Eu não botei aquelas fotos terríveis, porque aquelas fotos são muito doloridas, etc. Eu procurei aí, eu encontrei essa colocação e tal, que é o seguinte: houve ou não houve, não está caracterizada essa questão do genocídio, uma coisa clara para terminar com esse povo e tal? Fala um pouco sobre isso para a gente encerrar o programa. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É uma política de extermínio. E isso está escrito, falado, declarado pelo ex-presidente da República. Ele é o líder desse processo. Ele disse claramente, ainda quando era deputado, que nós devíamos ter feito no Brasil o que fizeram nos Estados Unidos, que foi a eliminação de toda a população indígena para não termos os problemas que temos hoje. E quando ele assume o poder da República, portanto, ele tem o poder de estabelecer políticas públicas capazes de permitir não só a sobrevivência dessas populações, mas a sobrevivência da terra, a sobrevivência dos frutos da terra que essas populações têm, só elas têm a capacidade de cuidar e preservar.
ele estabelece uma antipolítica e leva novamente a essa situação dramática. Agora, isso não ocorreu agora, isso ocorre, no mínimo, pelo menos há uns 4 anos. Né? E ninguém foi ver isso, não havia denúncia. Foram várias e várias solicitações das organizações indígenas à FUNAI, ao governo federal, solicitando providências para que se contivesse aquela invasão de grileiros, de pessoas que estavam lá em busca apenas da riqueza mineral, contaminando a água. Eles deixaram de ter a água para beber pela contaminação do mercúrio daquelas águas. Foram vários e vários pedidos. Isso não chegou às redações? Isso não chegou aos jornais, às emissoras? Por que não se fizeram? Quando for, só se preocupam com a Amazônia quando há situações de crise gravíssima, como foi na morte, no assassinato do jornalista e do indigenista. Olha, eu tive oportunidade, só para concluir e para dar um depoimento pessoal, Moisés. Nós temos 1 minuto e meio, hein? Não, 1 minuto e meio. Eu tive a oportunidade de participar do grupo de comunicação social na transição e fiz uma proposta concreta, que está lá registrada, que as emissoras de rádio e TV da empresa Brasil de Comunicação deveriam acompanhar de perto a criação do Ministério dos Povos Indígenas, que está sendo implantado pelo governo Lula, e oferecer os seus serviços para que os povos indígenas pudessem se comunicar entre si pela Rádio Nacional da Amazônia, pela Rádio Nacional da Amazônia, que está situada, são 2 emissoras, uma em Brasília, para o Brasil todo, uma em Tabatinga, para as regiões. Nós precisamos, a Argentina, na lei de meios, passou a permitir que os indígenas mapuches pudessem conversar e dialogar nas emissoras de rádio e televisão através do seu idioma. Por que o governo não tem que ter políticas públicas de radiodifusão e de comunicação para os povos indígenas? Uma tentativa de fortalecê-los e de enfrentar a censura que eles sofrem dos meios tradicionais. Está lá, espero que isso seja colocado em prática. Grande Lalo, foi maravilhosa aqui a sua participação, a sua entrevista. Eu quero agradecer muito, já deixo o convite para a gente continuar esse papo em outro momento. Muito obrigado e até o próximo TV Comunitária Especial aqui no canal 6 da TV Comunitária do Rio. Obrigado, professor. Obrigado, grande jornalista Lalo Leal. Obrigado a você, Moisés.